Fala, trilheiros e trilheiras, tudo bem com vocês? Seguindo aqui no nosso curso, eu vou abordar agora com vocês basicamente um esqueleto sobre a teoria tripartite, que será o tema de todas as nossas aulas até o final do curso, tudo bem? Vamos juntos? Vamos lá, né? A gente tem que, na teoria tripartida, a gente está abordando o crime, e para alguém poder receber uma pena por conta de um fato típico, ilícito e culpável, haverá necessidade de um processo penal, e é nesse processo penal que se apura a responsabilidade pela prática de um crime ou de uma contravenção, tá bom? E aí, na corrente majoritária, né, e pela própria estrutura da parte geral do Código Penal, a gente tem que se adota a teoria tripartite. Então, o crime é o fato típico, ilícito e culpável, combinado? A gente tem a tipicidade. O que seria essa tipicidade? A gente tem que é a conduta humana ou das pessoas jurídicas, essa restrita para os crimes ambientais, dolosa ou culposa, que se enquadra com perfeição a descrição de um artigo incriminador. E a gente tem os conceitos de tipicidade formal e de tipicidade material. Quer um exemplo? Vamos lá. A gente tem que subtrair coisa alheia móvel é o crime de furto. Então, se o indivíduo vai e subtrai um bem que pertence a outra pessoa, está feita a tipicidade formal. A conduta dele se amolda exatamente com uma norma penal incriminadora. Agora, para a tipicidade material, não basta que a conduta humana esteja tipificada. Haverá necessidade de que essa conduta gere um prejuízo para um bem jurídico de maneira relevante. Então, por exemplo, se o indivíduo ele furta uma meia usada que está no varal, apesar da conduta bater com a descrição do subtrair coisa alheia móvel, tipicidade formal, essa conduta ela não é materialmente relevante, ou seja, essa subtração da meia usada, ela não gera um grande prejuízo para a vítima. Então, a gente poderia falar de atipicidade dessa conduta por falta de tipicidade material, por conta do princípio da insignificância, que a gente vai ver mais para frente, tudo bem? E aí, existem algumas causas excludentes da tipicidade. Para fins de tipicidade, é meio bagunçado o Código Penal, porque elas ficam esparramadas pela parte geral, pela parte especial. Não há uma sistematização das causas excludentes de tipicidade. Como exemplo, a gente tem o princípio da insignificância, tudo isso eu vou falar mais para frente com bastante detalhe, tá? Aqui é basicamente para vocês montarem o esqueleto do nosso curso a partir de agora, combinado? Então, a gente tem causas excludentes de tipicidade, tem o princípio da insignificância, tem o erro de tipo, tem o crime impossível, tem a violência física irresistível, tem a adequação social, que é você furar a orelha da criança para colocar um brinco, que é a tatuagem, que machuca, mas a pessoa quer... Não vai ser uma lesão corporal, lógico, é só uma tatuagem, a pigmentação da pele. Para fins estéticos, a gente tem a coação exercida para impedir o suicídio, que está no artigo 146, parágrafo 3º do Código Penal. E aí, saindo da tipicidade, tudo bem, essa conduta humana ou da pessoa jurídica para fins de crimes ambientais, ela tem tipicidade formal e material. A segunda análise é saber se essa conduta tem ilicitude. E o que é isso? É perceber se existe uma contrariedade entre o fato típico e a lei penal. Mas como assim? Se o fato já é típico, há contrariedade. Calma, gente. Muito embora aquela conduta da pessoa ela possa ser tipicamente formal e materialmente típicas, o que isso pode gerar para o direito? Aquela conduta ela pode estar autorizada pela lei. Não entendeu? Eu vou te dar um exemplo. Eu mato alguém. Então, a tipicidade formal e material, a minha conduta se adequa à descrição do artigo 121 do Código Penal
e a pessoa morreu. Então, há também a tipicidade material. Só que eu posso ter agido em legítima defesa. Então, por mais que eu tenha feito um fato típico, o meu fato não é ilícito, porque não há contrariedade entre o fato típico e a lei penal, porque a própria lei penal autoriza a prática daquele fato típico em determinadas circunstâncias. E a legítima defesa é uma dessas circunstâncias, tudo bem? Só que surge na doutrina o conceito da tipicidade indiciária. O que a gente tem? Se o indivíduo pratica um fato típico, há um indício de que ele cometeu um fato ilícito. E ele só se livra da ilicitude caso ele tenha agido com alguma excludente de ilicitude, perfeito? E quais são elas? Existem várias. As causas excludentes genéricas da ilicitude, elas estão previstas no artigo 23 do Código Penal e são legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. E existem causas excludentes específicas da ilicitude que estão previstas na parte especial do Código Penal e na legislação penal extravagante. Um exemplo é o artigo 128 do Código Penal, que determina o seguinte, que não se pune o aborto praticado por médico se não há outro meio de salvar a vida da gestante ou se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante quando incapaz ou do seu e quando a gestante tem que consentir e quando a gestante é incapaz, quem dá o consentimento é o seu representante legal. Então, a prática do aborto é crime. Só que se ele for praticado nessas circunstâncias do artigo 28, a prática do aborto é crime, perfeito, e o ato de praticar o aborto é um fato típico. Agora, se ele for praticado nas condições do artigo 128 do Código Penal, não há ilicitude, então fica rompida a teoria tripartite, fica rompida a responsabilização criminal da pessoa. Combinado? E aí, por fim, a gente tem a culpabilidade. E o que é a culpabilidade? Ele é o juízo de censura imposto pela lei com o objetivo de analisar se o agente pode ou não suportar a pena pelo fato típico e ilícito praticado. Existem alguns elementos caracterizando a culpabilidade. O primeiro é a imputabilidade, o segundo é a potencial consciência da ilicitude e o terceiro é a exigibilidade de conduta diversa. A gente tem, na potencial consciência da ilicitude, qual que é o conceito? A gente tem que a possibilidade de o agente conhecer, no caso concreto, o caráter ilícito do fato praticado. Então, no momento em que o agente pratica uma determinada conduta, ele seria capaz de saber que essa conduta dele é típica e ilícita. É isso que se analisa na potencial consciência da ilicitude. E a excludente da potencial consciência da ilicitude é o erro de proibição inevitável. A gente vai ver tudo nas próximas aulas, tá? Só deixa organizado o seu material aí. Aí, a segunda análise da culpabilidade é a inexigibilidade de conduta diversa. E qual que é o conceito disso? É que na situação concreta, o ordenamento jurídico não poderia esperar que o agente se comportasse diferentemente de como agiu. Então, ele fez uma determinada conduta e aí a gente para e pensa, o direito poderia esperar que ele agisse de forma diferente? É isso que a gente está analisando neste momento. E as excludentes da inexigibilidade de conduta diversa são a coação moral irresistível e a obediência hierárquica de ordem não manifestamente ilegal. Combinado? E aí, por fim, a gente tem a imputabilidade, que também faz parte desse tripé da culpabilidade. E o que é a imputabilidade? É a capacidade de entender o caráter típico e ilícito da conduta e agir para a consumação do crime. Então, analise o seguinte, o indivíduo consegue entender que o que ele vai fazer é crime? Se ele entender, ele consegue fazer o crime por vontade própria? É isso que se analisa na imputabilidade. E as excludentes da imputabilidade são a menoridade, pessoa ser menor de 18 anos, alguns casos de doença mental e a embriaguez completa causada por caso fortuito ou força maior.
Combinado, gente? Até as próximas aulas. Bons estudos e um abraço. Tchau, tchau.